Nós já vimos que a derivada da função arcossecante de x é igual a 1 sobre o módulo de x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, e que a derivada da função arcocossecante de x é igual a menos 1 sobre o módulo de x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Essas são as duas fórmulas mais comuns para essas derivadas. Mas dependendo de onde você procurar, você pode encontrar essas fórmulas aqui, que tem apenas o x no denominador sem o módulo. Na verdade, as duas maneiras estão corretas, dependendo de como nós definimos a função arco-secante e a função arco-cossecante. Bom, vamos focar aqui nesse vídeo mais na função arco-secante. A discussão para a função arco-cossecante é muito semelhante, seria redundante falar das duas, e nós também acabaríamos levando muito tempo. Então, até vou apagar aqui. E, em primeiro lugar, a função arcossecante de x é a inversa da função secante de x, cujo gráfico está representado aqui. Se você não está familiarizado com as funções trigonométricas inversas, eu recomendo que você assista aos vídeos sobre esse assunto lá na lista de reprodução Trigonometria. Mas, basicamente, a função secante de x vai me dar a secante do ângulo x, e a função arcossecante de x vai me dar o arco, o ângulo, cuja secante é igual a x. Mas, da forma como está a função secante de x aqui, ela não tem inversa, porque para que uma função tenha inversa, é necessário e suficiente que a função seja bijetora, isto é, que seja injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Mas como eu falei lá no vídeo sobre derivadas de funções inversas, o que importa mesmo é que a função seja injetora, porque ser sobrejetora é só uma questão de dizer que a imagem da função é igual ao contradomínio. Aqui, então, já fica implícito. Quando eu falar em imagem da função, implicitamente ela já é igual ao contradomínio, certo? Geralmente esqueço de falar isso. Mas, então, nós temos que restringir o domínio da função secante de x de modo que ela se torne uma função injetora. E, a partir daí, nós podemos falar em função inversa. Há infinitas formas de restringir o domínio, já que a função secante de x se repete infinitamente, é uma função periódica. Mas há duas formas mais comuns. A primeira forma vai nos dar essa fórmula para a derivada da inversa, e a segunda forma de restringir o domínio vai nos levar a essa derivada para a função inversa. Vamos ver primeiro a primeira forma de restringir o domínio. Então, nós restringimos o domínio aqui de 0 até π sobre 2, bolinha aberta ali no π sobre 2, porque a função secante de x não tem valor definido quando x é igual a π sobre 2. E esse intervalo aqui já nos dá todos os valores de 1 até mais infinito. E nós também pegamos aqui de π sobre 2 até π. E nesse intervalo nós temos todos os valores de menos infinito até menos 1. Então, com esse pequeno intervalo aqui, nós já temos toda a imagem da função secante de x. Então, agora nós podemos falar em função inversa, já que a função secante de x, tendo seu domínio restringido dessa maneira, é injetora. Então, nós temos a função f de x, que é igual a secante de x, que tem a derivada igual a secante de x vezes a tangente de x, e que tem o domínio igual ao intervalo fechado de extremo 0 e π, menos o elemento π sobre 2. Π sobre 2 não faz parte do domínio, porque secante de π sobre 2 não existe. E que tem uma imagem, lembre-se, a imagem é igual ao contradomínio, que é igual ao conjunto de todos os números reais, menos o intervalo aberto de extremos menos 1 e 1. A secante pode ter valores iguais a qualquer número real, menos valores de menos 1 até 1. Mas ela pode ser igual a 1 e pode ser igual a menos 1. Bom, a função definida dessa forma é injetora, então nós podemos falar em função inversa. E a função inversa é igual a arco secante de x, que também pode ser escrita como secante inversa de x. Esse menos 1 não é um expoente, mas sim um sinal de função inversa. E lembre-se que o domínio e a imagem também ficam invertidos, então o domínio vai ser igual à imagem da função original e a imagem vai ser igual ao domínio da função original. Então, a imagem vai ser de 0 até π menos o elemento π sobre 2. Em outras palavras, essa função arco secante de x vai nos dar valores que vão de 0 até π, exceto π sobre 2. Ou, falando em graus, a função arco secante de x vai nos dar ângulos que vão de 0 a 180 graus, exceto o 90 graus. Bom, agora que nós temos a função inversa bem definida, nós podemos derivar. Então, qual é a derivada da função arco secante de x? Definida dessa maneira aqui.
Bom, lembre-se da fórmula, é 1 sobre a derivada da função original, só que ao invés de colocarmos um x, nós colocamos toda a função inversa. Então, é 1 sobre a secante, ao invés de x, colocamos toda a função inversa, arco secante de x, vezes a tangente, ao invés de tangente de x, nós escrevemos tangente de arco secante de x. Isso é igual a 1 sobre secante de arco secante de x, por definição, é igual a x. Afinal, arco secante de x é justamente o ângulo cuja secante é x. E se eu pego a secante desse ângulo, o resultado só pode ser x, por definição. Vezes, agora, o que é tangente de arco secante de x? Vamos determinar o valor disso aqui usando as identidades trigonométricas. Eu vou chamar arco secante de x de θ. Então, θ é o ângulo que é arco secante de x. E, por definição, então, a secante desse ângulo θ, troquei de cor aqui, não era necessário, a secante, também não era essa cor, a secante do ângulo θ vai ser igual a x, por definição, já que θ é o arco secante de x. E o que nós queremos saber é a tangente desse ângulo θ. Bom, nós temos uma identidade trigonométrica que envolve secante e tangente, que é derivada da identidade trigonométrica fundamental, que é a seguinte: tangente ao quadrado de θ mais 1 igual a secante ao quadrado de θ. É só você pegar a identidade trigonométrica fundamental e dividir toda ela por cosseno ao quadrado de θ. Bom, nós queremos determinar tangente de θ, então vamos isolar. Nós temos, então, tangente ao quadrado de θ é igual secante ao quadrado de θ é x ao quadrado, já que secante de θ é x, então isso é x ao quadrado. Subtraindo um dos dois lados, nós ficamos com x ao quadrado menos 1. E, portanto, a tangente de θ é igual a mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, nós podemos escrever aqui também. Bom, nós não podemos negligenciar esse mais ou menos na frente da raiz quadrada. Lá na derivada do arco cossecante, do arco secante, nós até tínhamos como não dar bola para isso. Mas aqui não. A tangente de um ângulo pode perfeitamente ter valores que são positivos e valores que são negativos. E no caso aqui nós estamos falando da tangente de θ. E esse θ é um valor bem específico. Lembre-se, isso aqui não é um θ genérico, não é um ângulo genérico. Esse θ é igual ao arco secante de x. Então, nós estamos falando aqui da tangente do arco secante de x. Então, vamos escrever a tangente do arco secante de x. Bom, arco secante de x, nós acabamos de definir aqui em cima, pode ir de 0 até π, de 0 até 180 graus. Ou seja, do primeiro ao segundo quadrante da circunferência trigonométrica. E nós sabemos que a tangente no primeiro quadrante é positiva e no segundo quadrante é negativa. Então, quando o arco secante de x, que é igual a θ, for um ângulo do primeiro quadrante, isto é, for maior ou igual a zero e menor do que π sobre 2, a tangente vai ser positiva. A tangente de θ, lembre-se, θ é o arco secante de x, vai ser positiva. E quando o arco secante de x estiver no segundo quadrante, isto é, for maior do que π sobre 2 e menor ou igual a π, a tangente de θ vai ser negativa, porque a tangente é negativa para ângulos do segundo quadrante. Agora, para que valores de x isso aqui é válido? Para que valores de x a função arco secante de x está no primeiro quadrante? Bom, é quando x é maior ou igual a 1, certo? Por quê? Quando x é maior ou igual a 1, os ângulos que têm como secante valores maiores ou iguais a 1 estão no primeiro quadrante, estão aqui do 0 até o π sobre 2. Do 0 até o π sobre 2 é que eu tenho valores da secante maiores ou iguais a 1. Então, quando x for maior ou igual a 1, o arco secante vai estar no primeiro quadrante, vai ser igual a ângulos de 0 até π sobre 2. Por outro lado, quando x for menor ou igual a 1, nós vamos ter o arco secante no segundo quadrante, porque é aqui no segundo quadrante, de π sobre 2 até π, que nós temos os valores da secante
negativos, do menos infinito até o menos 1. Aqui eu escrevi x menor ou igual a 1, não, x menor ou igual a menos 1. Espero não ter confundido você. Mas então, quando x for maior ou igual a 1, a tangente vai ser positiva. E quando x for menor ou igual a 1, a tangente vai ser negativa. Então, nós já sabemos agora quando nós consideramos esse sinal mais e quando nós consideramos o sinal menos. Vamos escrever isso aqui embaixo, então. Nós temos a derivada da função arco secante de x, que é igual, nós temos duas possibilidades. Quando o x é maior ou igual a 1, essa derivada é igual a 1 sobre, lembre-se, nós temos aqui x vezes, quando o x é maior ou igual a 1, nós pegamos o mais da raiz quadrada. Então, é x vezes mais a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, que é igual simplesmente a 1 sobre x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. E quando x for menor ou igual a 1, a derivada é igual a 1 sobre x vezes, quando x é menor ou igual a 1, nós pegamos o menos da raiz quadrada. Então, fica x vezes menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Novamente, por que nós pegamos o menos da raiz quadrada? Por causa disso aqui, a tangente é igual a mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. E nós vimos que quando x é maior ou igual a 1, a tangente é positiva. Então, nós pegamos mais raiz quadrada. Quando x é menor ou igual a menos 1, a tangente é negativa, então nós pegamos menos a raiz quadrada. E, claro, nós podemos escrever isso aqui como 1 sobre menos x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, aparentemente, nós temos duas fórmulas para a derivada do arco secante de x, dependendo dos valores de x. Se x for positivo, ou mais especificamente, se ele for maior ou igual a 1, nós temos essa fórmula. Se ele for negativo, ou mais especificamente, menor ou igual a menos 1, nós vamos ter essa fórmula aqui. Mas acontece que nós temos como unificar essas duas fórmulas em uma só, fazendo o seguinte. Bom, você concorda que aqui, nessa primeira situação, quando x é positivo, eu posso colocar um módulo ao redor do x, sei lá, porque eu achei legal. Porque o módulo de um valor positivo é igual ao próprio número. Colocando um módulo ao redor do x aqui, eu não vou alterar em nada o valor do x, porque o x aqui é maior ou igual a 1. É positivo. Agora, observe o que nós temos aqui embaixo. Nós temos x menor ou igual a menos 1. Então, x aqui é negativo. E nós temos aqui menos x. Bom, isso é igual ao módulo de x também, certo? Por quê? Porque quando eu tenho um número negativo e pego o oposto desse número, isso é igual ao módulo do número. Por definição, o módulo de um número a é igual ao próprio número, se o número for positivo, e o módulo, ou podemos dizer se o número for maior ou igual a zero, mas se o número for positivo, e o módulo de a é igual ao oposto do número se o número for menor do que zero. Essa é a definição do módulo. Então, aqui nós temos valores negativos de x, e quando x é negativo, nós temos menos x aqui. Nós temos o oposto de x quando x é negativo. Bom, isso é igual ao módulo de x. Então, isso aqui pode ser escrito como o módulo de x, porque é o oposto de x, mas é o oposto só quando o x é negativo. Quando o x é positivo, nós não tínhamos esse oposto aqui. Então, isso vai ser igual ao módulo de x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, agora nós temos a mesma fórmula nas duas situações, tanto quando x é positivo, como quando x é negativo. Certo? Aqui eu coloquei o módulo simplesmente porque o módulo não alteraria em nada. Já que o x é positivo mesmo, eu posso colocar o módulo ali. E aqui eu coloquei o módulo de uma forma um pouco mais objetiva, digamos assim, porque eu tenho o oposto de um número somente quando esse número é negativo. Bom, isso é justamente o módulo desse número. Então, eu posso substituir menos x pelo módulo de x. Certo? Se eu tenho, por exemplo, x é igual a menos 3, e eu tenho menos x, isso é igual a mais 3. Que é exatamente igual ao módulo de x. Módulo de menos 3 é 3. Certo? Então, como eu tenho menos x, quando x é negativo, eu posso substituir isso por módulo de x. Então, nós temos nas duas situações a mesma fórmula, então nós podemos unificar isso aqui. Nós podemos dizer que a derivada é igual sempre
a 1 sobre o módulo de x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, por esse vídeo era isso, eu espero que você tenha entendido. E no próximo vídeo nós vamos ver a outra forma de restringir o domínio da função secante de x, que vai nos levar a essa derivada com o x sem o módulo. Então, até o próximo vídeo.